Abra sua Bíblia, 2 Samuel, capítulo 9. 2 Samuel, capítulo 9, dos versículos 1 a 13. A exposição hoje passa por esse texto e eu quero te convidar a juntos nós lermos em breve. Essa semana, ou melhor, essas últimas semanas, nós tivemos uma significativa quantidade de pessoas impressionadas pela morte de um jovem americano, casado, pai de 2 filhas, chamado Charlie Kirk. A internet embriagou-se de pronunciamentos, comentários, posicionamentos a respeito daquele fato, mas uma coisa que me chamou a atenção em tudo isso, apesar da morte dura diante de uma multidão e diante da sua filha, que corre em direção a ele com medo, mas não encontra o pai, foi ver um número expressivo de pessoas que se alegraram com a morte de um ser humano. E isso me chamou a atenção, e não pretendo aqui de forma alguma defender ideias ou ideologias, seja de quem seja. Não o conhecia, não busquei informações sobre a sua trajetória de vida, mas o que pretendo olhar com você é a preocupação com a alegria da morte de um ser humano. E isso nos causa estranheza, seja qual for o pensamento ideológico, seja qual for o pensamento político de uma pessoa. E eu me fiz uma pergunta que quero compartilhar com vocês. Quando olhamos para o ser humano, o que nós vemos? É uma pergunta que nós precisamos responder, porque diante daqueles que, diferente de nós, têm pensamento, seja eles qual for, o que desejamos ao outro semelhante? Então eu queria te convidar a ler esse texto que trata sobre a bondade da graça manifestada por Davi a Mefibosete. Versículo 1 diz assim: Disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul para que use eu de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que use eu de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar para da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui o teu servo. Então ele lhe disse Davi, ou melhor, então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul e toda a casa de Israel dei ao filho do teu senhor. Trabalharás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás o fruto, para que a casa do teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho do teu senhor,
comerá o pão somente à minha mesa, ou melhor, sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor, o rei, manda a seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam na casa de Ziba eram servo de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Era coxo de ambos os pés. Oremos. Pai, nós te damos graça, te louvamos pela tua palavra, que hoje o Senhor possa falar aos nossos corações, mediante esse texto, que é a exposição que nós faremos aqui. O Senhor alcance os corações, aqueles que têm ouvido todos os domingos a tua palavra neste lugar, e que em tudo o Senhor seja glorificado. Amém. Meus irmãos, esse é um texto que nos convida a refletir sobre a bondade exercida na vida de Mefibosete por Davi. Nós vemos aqui uma linha estabelecida, uma audiência real, uma concessão de benefícios a alguém que não merecia, alguém que não tinha, segundo o olhar de algumas pessoas, valor. E esse é o contexto do texto que nós lemos: bondade. Bondade do Senhor para homens e mulheres que não merecem. E o texto e o tema central que aqui está, a palavra hebraica é reset, que está tanto no versículo 1, 3 e 7, falando exatamente de uma bondade pactual, uma bondade vinculada a um pacto, esse pacto que nós encontramos em 1 Samuel capítulo 20. Nós estamos falando aqui de uma bondade pactual, de uma benevolência vinculante. Havia um vínculo para que essa bondade fosse exercida. A prova disso é que Davi utiliza o seguinte termo: para que use eu em benefício a você por causa de. E essa causa era o vínculo pactual que havia entre Davi e Jonatas. Então eu queria convidar você a olhar para o texto através desse tema central de bondade, para que nós possamos refletir e conversar um pouco nesse dia. Veja, aqui está Davi diante de nós. Davi não é mais o menino esquecido lá nos campos pelo próprio pai. Davi não é mais o jovem ali que estava diante de Israel e por um coração submisso ao Senhor se sentiu ofendido por causa de Golias, pelas suas ofensas ao Deus de Israel, e vai em direção a Golias e mata. Davi não é mais o guerreiro que a Bíblia também relata. Davi lutou, ganhou, teve vitórias, a ponto de dizerem que se Saul venceu milhares, Davi venceu milhares de milhares. Davi agora está aqui diante do povo como um rei que precisava viver segundo o coração de Deus. E ele faz uma pergunta: resta alguém? Sobrou alguém da casa de Saul? Saul havia perdido o trono por causa da sua vida pecaminosa, por causa da sua desobediência a Deus. Davi então pergunta: restou alguém? Veja, Davi não está procurando alguém especial. Davi não está procurando uma pessoa para ser o sábio no seu reino. Davi não está procurando um homem de guerra. Davi não está procurando alguém que pudesse lhe servir no reino. Davi está preocupado em saber se há ou se resta qualquer pessoa da casa de Saul. Alguém, simplesmente alguém. Por uma razão simples. Lembrou-se Davi da aliança com Jonatas.
e precisava usar de bondade para com aquele que sobrou. Simplesmente uma bondade pactual. Veja que aqui não está uma bondade sentimental, é uma bondade vinculada a uma aliança que havia sido feita lá atrás. Davi está à procura apenas de alguém para que, por amor a Jonatas, esse alguém se tornaria alvo da bondade vinculante entre Davi e Jonatas. Veja, Mefibosete não fez nada para merecer essa bondade, mas passou a desfrutar da presença do rei por uma bondade pactual, algo que foi feito lá atrás. Davi lembra-se da dinastia de Saul e pergunta: e agora, tem alguém para que eu haja por bondade de Deus? Não era algo comum também, meus irmãos. Normalmente, o que se acontecia quando uma nova dinastia assumia o poder, a anterior era eliminada para que não houvesse nenhum tipo de possibilidade do reino ser tomado ou de rebelião. Mas Davi age de maneira contrária à cultura do seu tempo e estabelece que aquele povo, aquele alguém que era da casa de Saul, fosse beneficiado para que o nome do Senhor fosse engrandecido por causa do pacto que ele tinha com Jonatas. Imediatamente, alguém diz, de repente, há um servo, então é chamado Ziba, a presença do rei, e Ziba diz: estou aqui. Há alguém, Ziba? Mas perceba a resposta de Ziba para o rei Davi. Ele começa dizendo: ainda há um filho de Jonatas, mas ele é aleijado de ambos os pés. Davi não havia perguntado qual era o estado físico. Davi havia perguntado que há alguém? Davi não estava preocupado com as características. O olhar de Ziba, para alguns comentaristas, é até preconceituoso. Há alguém? Ziba responde: há um aleijado de ambos os pés. Sim, meu rei, existe um aleijado. Ele é meio imprestável, mas ele está lá na casa de Maquir. Ele está distante. Davi então volta-se para ele e fala assim: mas aonde ele está? Davi não pergunta novamente: e a qualidade dele? O que ele pode fazer por mim? Qual é a utilidade dele no meu reino? Não. A bondade precisava ser exercida, a bondade de Deus precisava ser exercida por causa do pacto. Veja, da mesma forma, se você parar e analisar, somos nós diante de Deus. Deus não quis saber qual era a sua condição para salvá-lo. Ele escolheu salvá-lo, ele escolheu trazê-lo para perto, como Davi trouxe Mefibosete. Essa é a condição que nós também recebemos. Deus não quis saber qual era a sua qualidade para o reino, o que você poderia fazer na casa de Deus. Deus o escolheu para a salvação e para a sua glória. Essa é nossa condição, e é isso que Efésios vai nos trazer, dizendo: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor, que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela sua graça, única graça, nós fomos salvos. Juntamente com Ele nos ressuscitou, nos fez assentar também em lugares celestiais com Cristo Jesus, quando nós não merecíamos. A suprema riqueza da sua graça nos entregou em bondade para conosco em Cristo Jesus. Nós somos alvo de uma bondade como Mefibosete foi da bondade de Davi. Sem perguntar quem você era, sem saber as suas condições. Aliás, Deus já sabia qual eram as suas condições, qual eram as minhas condições. Nós estávamos perdidos, nós estávamos longe, e o Senhor nos chamou.
Novamente, Davi pergunta: onde ele está? A resposta de Ziba continua da mesma forma que a primeira. Ele está em Lodebar. Ele está muito longe. Na tentativa de desanimar Davi, ele diz: olha, Lodebar é do outro lado do Jordão. É uma terra para esquecidos. O significado de Lodebar é sem paz, sem vida, terra árida, aonde homens e mulheres se escondiam, distantes. Mas Davi novamente deseja trazer e exercer bondade àqueles da casa de Saul. Veja que os versículos 5 começa dizendo: então mandou Davi trazê-lo de Lodebar. Não havia razões para tal atitude. A casa de Jonatas já estava preservada. No vínculo de 1 Samuel capítulo 20, o desejo de Jonatas era que a sua casa não fosse morta. Davi já estava cumprindo o pacto, mas perceba que na fala de Davi é para que use o rei de bondade de Deus. Não era a bondade exclusiva de Davi, mas era uma benevolência vinculante, fruto de um pacto entre eles, Davi e Jonatas, que ele manda buscar Mefibosete em Lodebar. A graça de Deus age da mesma forma, capaz de buscar homens distantes, longe, que não queriam ouvir a voz de Deus, que não queriam estar na presença de Deus, para trazer à mesa, para que na mesa desfrute da presença do rei. A nossa condição é essa: estar em Lodebar. Veja que Gênesis 3:8 nos diz que quando o homem cai, a primeira coisa que ele faz é se esconder. E o que Deus faz? Deus vem até o homem e, ironicamente, Deus pergunta: onde estás? Como se Deus não soubesse. Deus vai em busca de Adão para resgatá-lo novamente, para trazê-lo de volta. Quando então eles ouvem a voz de Deus, que andava pelo jardim, na viração do dia, Gênesis 3, 8 e 9, esconderam-se da presença. Essa é a condição do homem, sempre foi a condição do homem, como a condição de Mefibosete, fugindo para Lodebar da presença do rei, escondendo-se em lugares áridos, distantes, fugindo da fonte de vida. Nós estamos mortos, achando que distante nos escondemos da morte. A ideia da ama de Mefibosete, quando ele tinha 5 anos, de fugir, era para que ele não morresse, e leva-o para distante. Às vezes nós estamos na mesma condição, fugindo da presença de Deus. Mas perceba que Davi resgata Mefibosete e ele agora está na presença do rei. Mas quem é o Mefibosete? Esse não é mais um menino de 5 anos, conforme o capítulo 4 vai relatar. O menino que fugiu com a sua ama e ela o deixou cair e ele ficou aleijado. Esse menino agora é um homem, um pai. Mefibosete agora estava na presença do rei como um homem. E é fato, um homem cheio de traumas e problemas. Esse menino, que até 5 anos desfrutou do palácio, dos benefícios da casa do avô, de uma cama confortável, de estar à mesa comendo o melhor, passou da infância até o estado maduro como homem em Lodebar, talvez comendo inadequadamente, privado de muitas coisas. E ao chegar alguém na sua porta dizendo: o rei Davi quer lhe ver, talvez ele pensasse: puxa, já não bastava toda a minha história,
agora eu tenho que ir para a presença do rei. Rei esse que meu avô perseguiu, tentou matar. O que me sobrou então? A morte. Mas ninguém pode negar ir à presença do rei. Ninguém tem opções quando o rei chama. Então Mefibosete vai à presença do rei, com temor, com medo. E a única atitude que ele tem é prostrar-se com o rosto, nos versículos 6. Veja que Davi, ao usar com bondade, ele diz, no versículo 7, não temas, porque usarei de bondade para contigo por amor de Jonatas. O medo provavelmente estava explícito no rosto de Mefibosete. E talvez ele pensasse, tudo que meu avô fez agora vai concluir com a minha morte. Mas, por amor de Jonatas, o seu pai, Davi diz a ele, vou restituir a você, Mefibosete. Agora, além do privilégio da vida que você teve todos esses anos em Lodebar, agora você terá o privilégio da bondade pactual, vinculante, que eu fiz com o teu pai. Você comerá à mesa do rei. Perceba o benefício que a bondade da graça nos traz. É isso que aconteceu conosco. Você e eu não somos beneficiados pela graça, porque, segundo alguns, nós somos o centro do coração de Jesus. Não é. Você e eu somos alvos da graça divina, porque Jesus Cristo foi nos buscar, nos encontrou quando nós estávamos longe e nos trouxe novamente para a mesa, para tomar parte dessa mesa. E a razão disso não é você, a razão é o pacto da Trindade, que o Pai escolheu salvar um povo, o Filho se ofereceu para encarnar como substituto por esse povo, e o Espírito Santo se comprometeu em aplicar eficazmente a obra de Cristo, regenerando eu e você. Você e eu somos alvos de uma bondade pactual, de uma bondade que nós recebemos por causa da Trindade. Não merecíamos, não tínhamos direito. E é isso que Efésios novamente, versículo 3 e 7 do capítulo 1 diz, bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Ele nos predestinou para ele. Eu e você, nós somos alvos dessa bondade, como Mefibosete foi alvo da bondade de Davi. Qual é a nossa atitude? A mesma de Mefibosete. Quem é o teu servo? Para que use de tanta bondade para um cão morto, tal como eu. Reconhecer a graça nessa atitude nos faz também viver em bondade. Davi recebe Mefibosete e devolve, versículo de número 9, e devolve tudo que era de Saul para Mefibosete. Tudo que Saul perdeu por causa do seu pecado, Mefibosete recebeu gratuitamente, sem merecer. Perceba, ele não foi a causa da perda, mas também não foi ele que trabalhou pelo ganho. Mefibosete não estava na perda, mas também não trabalhou pelo ganho. Ele recebeu a bondade em sua vida. Se o seu avô perdeu, o seu neto recebeu graciosamente. Da mesma forma, nós recebemos gratuitamente, porque nós não estávamos no Éden quando Adão pecou,
mas também não estávamos na cruz quando Cristo morreu. E recebemos gratuitamente tal benefício. Somos alvo da bondade de Deus, porque ganhamos a salvação quando não merecíamos. Recebemos, como Mefibosete no versículo 10, sustento e honra. Recebemos, como Mefibosete, o prazer de estar à mesa do rei, a partir do versículo 11. Morava Mefibosete em Jerusalém e comia à mesa do rei. Não apenas Mefibosete, a sua geração. O seu filho Mica também foi beneficiado. Imagine agora uma cena, meu irmão. A casa de Davi. Um palácio bonito, bem construído. Seus filhos sentados à mesa, todo mundo comendo, de repente vem um manco, saindo do quarto, talvez sustentado por uma muleta ou por alguém. Essa imagem, todos os dias, lá vem Mefibosete para a mesa do rei. Todos olhavam e falavam: esse é o filho de Saul, ou neto de Saul, filho de Jonatas. Seja bem-vindo à mesa. Já imaginou também a nossa cena diante de Deus? Fomos convidados a uma mesa que não merecíamos. Todos os dias nós chegamos mancos, aleijados diante de Deus, todos os dias. Mas o Senhor, todos os dias, nos garante, por meio de Jesus Cristo, da sua morte, sua ressurreição, o direito de estarmos à mesa. Mesmo que a imagem não seja a mais bela, mesmo que a imagem não seja a mais bonita, nós estamos à mesa, recebemos a herança do Senhor Jesus. Meu querido, Davi sabia que trazer Mefibosete à mesa era um risco. A prova disso é 2 Samuel capítulo 16, quando Absalão tenta tomar o trono de Davi, Davi tem que fugir de Jerusalém. A primeira coisa que Mefibosete faz é ficar em Jerusalém, sabendo ou tentando a possibilidade de retomar o reino do seu avô. Eu gostaria de pensar com você hoje que nós, mancos e falhos, fomos alvos da bondade de Deus, mesmo não merecendo. A bondade pactual de Davi não estava vinculado ao caráter de Mefibosete. A bondade pactual de Davi estava vinculado ao vínculo do seu amor por Jonatas. A razão de trazer Mefibosete à mesa e usar bondade para com ele, não se tratava de quem Mefibosete era, se tratava do pacto que havia entre eles. Nós somos alvos da graça, e por ser alvo da graça, como Davi um dia foi, que era um menino no pasto, esquecido, ascendeu-se extraordinariamente ao trono, tornou-se rei de todo Israel, usou de bondade para alguém que desejou também tomar o seu trono. Não conseguiu, mas desejou. De sorte que nós também somos alvos da graça de Deus e precisamos, da mesma forma, agir com bondade, não pelo caráter do outro, mas pela graça que nos alcançou. Não pela utilidade que o outro pode ter a mim e a você, mas por causa da graça de Deus. Portanto, celebrar a morte de alguém não é algo razoável para aqueles que foram alcançados pela graça. A morte não deve ser celebrada de nenhum ser humano. A razão disso é que ela ainda é um grito silencioso do Éden. Ela é o julgamento de Deus para os homens.
seja quem for. A morte é uma denúncia clara que o homem é caído e que ele precisa da graça de Deus. Seja qual for a causa ideológica, seja qual for a razão, que ele preste conta diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas não há alegria na morte. Por mais que ela seja hoje o meio ainda de chegarmos até Cristo, nós eleitos por Jesus, a morte não deve ser lembrada, porque ela ainda é uma denúncia clara do Éden. A bondade que nos alcançou por meio do pacto deve ser a razão da nossa vida, porque fomos alcançados pela graça de Deus. Mas talvez você me pergunte, como expressar bondade diante de tantas injustiças no mundo? Como expressar bondade diante de homens tão ruins? Eu gostaria de propor duas coisas, duas aplicações para finalizarmos. A primeira é uma pergunta, você precisa responder. Você foi alvo da graça divina? Entenda, essa é uma pergunta que só você pode responder. E eu não estou falando de conhecimento da graça, conhecimento teológico da graça. Eu estou falando de graça que você recebeu. Talvez, como Davi, você era um esquecido e acendeu-se extraordinariamente. Ou talvez você é como um Mefibosete, alguém que estava no palácio, perdeu tudo e foi restituído. De alguma maneira, na ordem física ou na ordem espiritual, nós fomos alcançados por essa graça. Se você foi alcançado pela graça divina, pela bondade do pacto, então você precisa ser um dispenseiro da bondade vinculante. Você precisa agir com bondade. Eu e você, nós precisamos agir com bondade. E segundo, nós precisamos continuar agindo com bondade, porque temos uma esperança. Um dia, nós estaremos na grande mesa do Cordeiro. Há uma mesa nos esperando. É isso que Apocalipse 19, 6 e 8 diz. Então, ouvi uma voz de numerosa multidão, eu e você no futuro, como de muitas águas, fortes como de trovão, dizendo, aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemo-nos e demos glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou. Há uma mesa esperando cada um dos eleitos. Portanto, tenha duas certezas. Primeiro, se estamos hoje simbolicamente à mesa, em breve estaremos na mesa real. Sentados face a face diante de Jesus Cristo, nosso Salvador. E a maior esperança, não seremos mais mancos. Não seremos mais mancos. O tabernáculo de Deus, com os homens, nós estaremos lá. Deus habitará com cada um de nós. Eles serão o seu povo, povo de Deus, e Deus mesmo estará entre eles. O versículo 3 de Apocalipse 21, ou melhor, o versículo 4 diz, e ele, o Cristo, lhe enxugará dos olhos todas as lágrimas, e a morte não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. E aquele que está sentado do trono diz, eis que faço nova todas as coisas. Que o Senhor seja glorificado. Que nós, como igreja do Senhor, possamos agir com bondade diante das injustiças do mundo. Que possamos nos alegrar no Senhor,
porque Ele é a razão e por amor dEle nós fomos salvos. Curve a sua cabeça. Senhor, nós te louvamos, Pai. Tua graça é melhor do que a vida. Nós queremos, ó Deus, expressar a Ti o nosso louvor e gratidão pela bondade do Senhor que nos alcançou. Nos ajude diante de um mundo caído, a agir com bondade e benevolência por causa de Ti, a homens injustos e falhos, apesar de nós não concordarmos, mas que a Tua igreja viva para a Tua glória, exercendo bondade diante de um mundo mau. Em nome de Jesus. Amém.